Você pode aplaudir ao Senhor Jesus esta noite. Alguém aqui crê que o Senhor vai prover novamente? Aplauda mais forte a Ele, porque Ele é digno. Aleluia. Paz do Senhor, irmãos. Quero que você abra comigo a sua Bíblia em Lucas capítulo 5. Essa canção foi uma confirmação desta palavra. Obrigado, querido. Lucas capítulo 5, a partir do versículo 1. O texto vai nos dizer: aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão Pedro, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lancem as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob esta sua palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram um sinal aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram, e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Vendo isso, Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Amém. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra e pelo privilégio que nós temos de poder nos assentarmos nesse lugar para ouvir o Espírito Santo. Pedimos que o Senhor fale aos nossos corações aquilo que o Senhor precisa falar conosco, não aquilo que nós queremos ouvir. Que nós possamos ter o nosso coração como um bom terreno para receber a poderosa semente da Tua palavra. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Tome seu assento, querido. Esse texto da pesca maravilhosa, conforme diz a epígrafe de algumas Bíblias, é um texto interessante, de onde nós conseguimos extrair uma série de ensinamentos. Mas existem elementos nesse texto que me fazem perceber esse Jeová Jireh que nós cantamos esta noite, e que eu creio que Ele está aqui. Mas alguém crê comigo? Eu estou sozinho nessa. Jesus, Ele está na sua rotina, dentro da sua rotina. Ele se levanta bem cedo e vai para o lago de Genezaré. E quando ele chega nesse lago, Lucas vai registrar que ele vê 2 barcos. E ele percebe que aqueles 2 barcos estão ali pescando. Marcos vai dizer que eles ainda estavam lançando as redes quando Jesus chega. E chega um momento em que, lançadas as redes, nada apanharam, já voltaram para a areia. E aí uma multidão vai se aglomerando ao entorno de Cristo. Jesus começa a falar àquelas pessoas. Chega um momento que ele percebe que ficou complicada a situação de falar com as pessoas, o apertando, jogando contra o mar. Ele pede licença a Pedro e pede autorização para usar o seu barco. Pedro cede o espaço, ele entra no barco do Pedro, e aí ele diz: você pode afastar um pouquinho da terra? Pedro afasta um pouco, e ele começa a falar às multidões. Ele vai pregando o evangelho do reino, que é o que ele fazia. Depois que ele despede aquelas pessoas, ele vai dizer para o Pedro que ele deve voltar ao mar alto, ele deve voltar à parte mais funda do lago e lançar as redes novamente. Todos nós que conhecemos e já ouvimos tantas pregações aqui nesse altar sobre esse texto, sabemos que o momento era inapropriado, não era o momento adequado.
não era a hora adequada. Eles já não estavam mais com o ânimo adequado, porque eles já tinham tentado a noite inteira. Então, o ânimo já não é o ânimo de quem chega, já está no ânimo de quem está indo embora. E eu não sei como que era no trabalho dos irmãos. Eu não posso falar muito do meu trabalho, não, que eu trabalho aqui. Mas o ânimo de ir embora, quando está tudo bem, você vai feliz para casa. Agora, quando está tudo mal, você fala assim, rapaz, como que eu vou chegar em casa? Com tanto BO para resolver, com tanto problema para resolver, como que eu vou chegar em casa e dizer que hoje não deu certo? Como eu vou chegar em casa e dizer que hoje a gente não conseguiu nada, que foi uma noite daquelas mais difíceis da vida? Mas, bem, é nesse momento que Jesus ele vai testar se aquelas palavras que Pedro ouviu junto com a multidão, de fato caíram num bom terreno, de fato entraram no coração de Pedro. Pedro ele vai dizer, Senhor, nós já fizemos as tentativas que poderíamos ter feito, utilizamos as técnicas que nós aprendemos, utilizamos os recursos que nós tínhamos, e com tudo que nós temos de experiência e de recursos, nós não conseguimos nada. Mas nós vamos fazer uma nova tentativa sob a Tua palavra. Meus irmãos, é diferente quando a gente faz debaixo da palavra de Deus. Os resultados são outros. Quando nós andamos, quando nós vivemos, quando nós nos movemos a partir da palavra do Senhor, não tenha dúvida, os resultados serão diferentes. Você concorda com isso? Diga amém. Pedro, então, vai voltar para o mar. Ele pega o mesmo barco, a mesma rede, a tripulação é a mesma, ele joga a rede, o resultado é diferente. Agora, ele puxa a rede, e a Bíblia vai dizer que veio uma quantidade tão grande de peixes que ele não conseguia puxar a rede para dentro do barco. E nesse momento, Pedro tem 3 coisas que ele pode fazer. Primeiro, ele pode pegar uma quantidade de peixes que está sobressalente ali, jogar um pouco fora e puxar somente aquilo que ele tivesse condições de puxar. Se ele faz isso, joga um pouco de peixe fora, para puxar somente o que ele consegue puxar, o nome disso seria desperdício. Ele estaria desperdiçando aquilo que o Senhor estava enviando para a sua vida. Você está comigo aqui? Diga amém. Eu digo com alguma frequência, principalmente quando alguém vai falar comigo sobre investimento, pastor, você já trabalhou com investimento? Como que é esse negócio? Eu falo, na verdade, a maioria das vezes o lucro, ele vem quando você corta o desperdício. Desperdício é um trem difícil de fechar a torneirinha. Desperdício é algo que muitas vezes nos rouba dos milagres que Deus tem para as nossas vidas, porque as pessoas recebem as bênçãos do Senhor, as pessoas são agraciadas com o favor de Deus, mas nem sempre usam da forma adequada. Há pessoas que recebem do Senhor e não conseguem entender alguns princípios que são importantes nós pensarmos aqui essa noite. Então, ele poderia, primeiro, jogar um pouco fora, desperdiçar um pouco para puxar aquilo que ele conseguisse puxar. Segundo, ele poderia fazer algo que lá na terra da minha esposa, em Minas, eles têm um ditado que é o seguinte, nós capota, mas não breca. É o seguinte, eu vou puxar com tudo, meu amigo. Se vier, veio. Se não vier, capota rede, capota barco, mas eu vou puxar e vou trazer tudo para mim. Se ele faz isso, o nome disso teria sido egoísmo. E o egoísmo afunda as pessoas. Você está comigo aqui? Diga amém. Egoísmo afunda as pessoas. Alguém que acredita que pode puxar tudo para si. Alguém que acredita que tudo que tem pertence somente a si. Alguém que acredita que tudo que recebeu é algo apenas para seu bel prazer. O nome disso é egoísmo. Pedro poderia ter sido egoísta naquele instante, mas ele decide fazer algo diferente. Ele faz sinal para o segundo barco. E o nome disso é generosidade. Essa pesca ela é maravilhosa, não porque deu muito certo e porque muitos peixes foram pegos naquele dia, mas porque Pedro demonstrou uma capacidade de ser generoso com aquele que ele percebe estando ao lado dele. O Evangelho desperta em nós a generosidade. Você está aqui comigo? Diga amém. O Evangelho tem esse poder de despertar generosidade na nossa vida. Veja uma outra ocasião em que Jesus está em Jericó.
Entrando em Jericó, à porta de Jericó, tem um cego, Bartimeu, que está gritando: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele grita, ele importuna, as pessoas tentam calar, mas ele continua gritando, até que Jesus manda chamá-lo, chama o cego, e pergunta: o que você quer que eu te faça? Ele fala: eu quero voltar a enxergar. Jesus cura aquele cego. Ele fica, obviamente, muito feliz, muito alegre. Ele sai glorificando, pulando. E as pessoas que estão no entorno estão igualmente felizes, glorificando a Deus. Só que Jesus ainda está em Jericó. Diga: Jesus ainda está em Jericó. E ele vai andando em Jericó. Ele chega num lugar e para. E diz: agora, Zaqueu, desce depressa, porque me convém pousar na tua casa. Jesus saiu do mendigo e encontrou o milionário, numa mesma caminhada. Você está comigo aqui, sim ou não? Zaqueu é o chefe da Receita Federal de Jericó. Pensa no cidadão mais rico de Jericó, é o tal do Zaqueuzinho. Era pequeno, mas a conta bancária era grande. Ele faz: Zaqueu, eu vou pousar na sua casa. Zaqueu recebe. Aí a turma que até então estava glorificando começa a reclamar: como pode? Como pode ele entrar na casa desse traidor? Ele é um publicano, ele é um camarada que cobra impostos, e ele tira ali um negócio chamado spread, ele faz um juros sobre juros para ficar rico às nossas custas, dá dinheiro para Roma. Esse camarada é um traidor, e Jesus está entrando na casa dele. Eles estão lá murmurando. Jesus está dentro da casa do Zaqueu. A presença de Jesus na casa do Zaqueu fez com que Zaqueu se levantasse e dissesse: eu darei metade dos meus bens para os pobres. Os pobres estão lá fora reclamando. E lá dentro da casa do Zaqueu está nascendo o Bolsa Família. Ele está dizendo: eu vou pegar metade da minha fortuna e eu vou dar para essas pessoas. Eu vou dar aos pobres. Mas o que é isso, pastor? É o poder do Evangelho que desperta em nós generosidade. Zaqueu percebeu que ele poderia viver com menos do que ele tinha. Ele percebeu que existiam coisas na sua vida que não estavam mais cumprindo um papel e que poderiam cumprir papéis em outras vidas. E ele então decide pegar parte daquilo que já não estava mais cumprindo um papel na sua vida, que já não tinha mais propósito, e ele entende: não, essas coisas não são apenas para mim, eu vou repartir com aqueles que precisam, com aqueles que necessitam. E ele pega metade da sua fortuna, ele reparte entre os pobres, e ele diz: da metade que me restar, se alguém reclamar de algum tipo de ilícito, eu vou dar 4 vezes mais. Meu irmão, não tem Estado, não tem receita, não tem político, não há ninguém nessa terra que possa fazer com que um homem que até então era um homem ganancioso se transforme em alguém generoso. Esse é o poder do Evangelho. A presença de Jesus ressignifica a nossa visão acerca das coisas. A presença de Jesus ressignifica a nossa visão acerca da nossa própria vida, das coisas que temos, das coisas que alcançamos. E é exatamente isso que está acontecendo com Pedro. Ele diz: calma aí, é muito peixe. Ele faz sinal para o segundo barco. O segundo barco está lá na areia. E eu gosto de pensar sobre esse segundo barco, porque muitas vezes na minha vida eu já fui o segundo barco. Eu acredito que alguém aqui também já tenha sido. Jesus chega na praia, ele viu quantos barcos, irmãos? Quantos barcos? 2 barcos. E aí ele escolhe um dos barcos. Soberania. Escolheu o barco do Pedro. Pedro estava lavando as redes. O outro barco aqui igualmente. Ele escolhe o barco do Pedro. E ele começa a interagir com Pedro. E o outro barco continua fazendo o que estava fazendo. Ele entra no barco do Pedro. E o outro barco está aqui vendo essa cena. Ele começa a pregar do barco do Pedro. Ele despede as pessoas a partir do barco do Pedro. Ele manda o barco do Pedro voltar. E o barco do Pedro pega uma quantidade gigantesca de peixes. E o segundo barco só está olhando aquilo tudo. Ele está olhando várias coisas acontecendo com o primeiro barco. E aí, quando ele vê o sinal do primeiro barco, ele poderia ser
orgulhoso e dizer assim, não, eu não quero o resto de ninguém, não. Não. Quando tiver que ser comigo, ele vai entrar no meu barco, ele vai falar do meu barco, ele vai pregar do meu barco, e ele vai mandar com que eu vá lá e pegue os meus próprios peixes. Vou falar como um pastor que ama, Maurício Medeiros, diz para quem está do seu lado, não seja orgulhoso. Não seja orgulhoso. Seja crente, seja crente. O segundo barco está aqui. Ele vê o sinal. E a Bíblia diz que ele vai ao encontro do primeiro barco, que é o barco do Pedro. E Lucas vai narrar que eles jogam as redes juntos, puxam as redes juntas. As redes estão repletas de peixe, a tal ponto que quase que os dois barcos afundam. E há um segredo nesse texto maravilhoso, que é o segredo da provisão de Deus. Nós cantamos aqui que Ele é o nosso Jeová Jirê, o nosso Deus provedor. Deixa eu dizer algo para você, meu irmão, minha irmã. Se você está aqui, é porque Deus está provendo alguma coisa para a sua vida esta noite. Alguém acredita nisso aqui? Pastor, como o senhor tem tanta certeza disso? Tem tantos relatos bíblicos que nos mostram isso. Vou citar apenas um. 1 Samuel capítulo 9 diz que Quis, pai de Saul, perdeu algumas jumentas, foram extraviadas. Ele manda Saul e um moço buscar as jumentas. Eles passam 3 dias buscando as jumentas, não encontram as jumentas. Saul está determinado a voltar. Mas aí o moço fala assim, não, tem um profeta aqui da cidade do lado, vamos lá falar com ele. Ele vai nos dar algum direcionamento, alguma palavra. E ele, rapaz, mas eu não tenho nada para levar lá para o profeta. Ele diz, não, tenho aqui alguma coisa. Eles estão conversando aqui, se vão ou se não vão falar com o profeta que está na outra cidade. Grava essa cena aqui, amém ou não amém? Eles estão conversando aqui. Enquanto eles estão conversando se vão ou se não vão, Deus está falando com o profeta aqui na cidade. Amanhã vai chegar aqui um homem e você vai ungí-lo como príncipe sobre o meu povo. Eles estão lá decidindo ainda se vai ou se não vai. Eles estão no dia anterior e Deus já está falando com o profeta aqui sobre o dia seguinte. Alguém já está entendendo aqui ou não? Eles ainda estão pensando se vai dar, se é melhor voltar para casa ou se é melhor ir na direção do profeta. Mas Deus já está dizendo, ele vem, ele vai se apresentar diante de você e você deve ungí-lo como príncipe sobre o meu povo. Pois bem, dia seguinte, Saul chega, ele encontra o profeta no meio do caminho e ele não sabe que é o profeta. E o profeta dá logo o cartão de visita. Olha, moço, deixa eu dizer um negócio para você. As jumentas já foram encontradas. Profeta bom é assim, irmão. Não falou nada. As jumentas já foram encontradas. Esquece as jumentas. Deus tem algo mais poderoso para a sua vida. E aí ele, o que eu faço? Fique aqui, nós vamos subir no alto, nós vamos adorar ao Senhor. E eu direi aquilo que você deve fazer. Resumindo, o profeta vai ungir Saul como rei, como príncipe de Israel. Saul saiu de casa para ser ungido rei, meu irmão. Saul saiu de casa para receber algum cargo. Saul saiu simplesmente para procurar e tentar a restituição daquele bem que foi perdido do seu pai. Só que eu gosto de pensar que o Jeová Jirê, o Deus provedor, tem muito mais do que restituição para a minha vida e para a sua vida. Muitas vezes as perdas são uma isca de Deus para nos atrair para o seu propósito. Deus fez com que aquelas jumentas fossem perdidas para que Saul fosse achado. Existem perdas na minha vida e na sua vida que são iscas para Deus nos atrair. Meu irmão, eu não sei se sou eu que sou pouco crente. Quando a gente perde um negócio, a gente ora um pouquinho mais, não ora não? Ora ou não ora um pouquinho mais? Quando perde a saúde, ora um pouquinho mais.
Quando perde ali um pouco da finança, ora um pouquinho mais. Quando está perdendo a paciência, ora um pouquinho mais. Quando a gente sofre qualquer nível de perda, o Senhor vai nos atraindo para mais perto dele. E foi o que Deus fez a partir daquela perda de Saul. Agora entenda, Saul, nesse episódio, não sabe que Deus já está falando com a provisão dele do dia seguinte. Ele ainda está pensando se irá, mas Deus já está no dia seguinte, dizendo: você irá e você receberá algo muito maior do que aquilo que você veio procurar. O Senhor sempre falará com a nossa provisão antes de nós termos uma direção. Você pode glorificá-lo esta noite. Como que é isso, pastor? Segundo exemplo, é o exemplo de Elias. Elias profetizou que não choveria. E aí começam-se a secar todos os ribeiros, todas as fontes vão se secando. Deus fala: Elias, eu quero que você saia de onde você está e você vá para o Querite. Ele: ok. E aí Deus vai revelar algo poderoso. Ele vai dizer: porque eu já ordenei os corvos que te sustentem. O que Deus está dizendo para Elias? Elias, antes de falar com você, eu já falei com a sua provisão. 3 pessoas entenderam. Antes de falar com você, eu já falei com a sua provisão. Então amanhã, quando você estiver no Querite, a sua provisão chegará lá, porque eu já ordenei esta bênção sobre a sua vida. Elias ainda está aqui, mas a provisão dele já foi ordenada. Meu irmão, minha irmã, você ainda está aqui esta noite, mas a sua provisão já foi ordenada. Ele passa a temporada de Querite, Deus fala assim: Elias, está na hora de sair do Querite. Agora você vai para Sarepta. E aí, como vai ser? Eu já ordenei a provisão. Já tem uma viúva lá que vai te sustentar. Isso tudo é para dizer para você que antes de nós recebermos uma direção de Deus, nós já recebemos uma provisão de Deus. Antes do direcionamento, o Senhor enviará o provisionamento. Todos nós que recebemos alguma direção de Deus acerca de qualquer negócio, podemos descansar os nossos corações, por mais que pareça estranha a direção, o provisionamento já está lá, o Senhor já ordenou a bênção, o Senhor já ordenou a provisão, o Senhor já ordenou o sustento. Alguém crê nisso esta noite? Então Deus, antes de nos dar direção, Ele ordena a provisão. Quando Jesus vai dizer para Pedro: volta para o mar e lança a rede, Ele está dando uma direção, uma ordem. E se Ele está dando uma direção, isso significa que a provisão já está lá. Pedro acha que: mas eu vou lá, não sei se eu vou. Imagina Pedro: não sei. Não, Pedro nem titubeou, meu irmão. Sob a tua palavra, eu vou fazer isso. Oh, que feliz foi Pedro. Porque quando Jesus está dizendo para o Pedro: Pedro, pode ir, é porque os peixes já estavam lá esperando por ele. Alguém acredita nisso aqui ou não? Agora, o que é mais lindo nisso é que quando Jesus chega à praia, e eu acredito que Ele está preparando a provisão quando Ele chega à praia, para aquela noite terrível de Pedro, Ele vê 2 barcos. E a provisão que Ele enviou não foi provisão para um barco. Ele enviou provisão para 2 barcos. Ainda que isso tenha começado com o barco de Pedro, ainda que isso tenha começado a partir de Pedro, mas a provisão enviada não era só para Pedro. O Senhor enviou provisão para 2 barcos. Jesus enviou para o Pedro e Jesus enviou para o segundo barco. E Pedro entendeu: isso tudo não é só para mim, então vem, porque tem para você também. Nós precisamos entender que a provisão de Deus nunca será apenas para nós.
A provisão do Senhor nunca parará em nossas vidas. Nós não podemos ser egoístas. Nós não podemos ser desorganizados e desperdiçarmos aquilo que Deus nos dá. Nós precisamos entender que tudo que Deus envia para as nossas vidas, envia para cumprir um propósito. Tudo que você tem para cumprir um propósito. Tudo o que Deus colocou na sua vida, colocou para que você cumpra um propósito. Colocou para que eu cumpra um propósito. Eu não posso pensar que quem me viu passar na prova e não me ajudou. Imagina o Pedro lá pegando aquela quantidade de peixe, falando aí, ó. Aí, tá vendo aí? Eu te falei que essa roda ia girar. Que maluquice é essa, irmão? A gente é crente, amém ou não amém? Tá vendo aí, ó? Aqui, ó. Isso que dá, tá vendo aí? Falou de mim, falou, tá. E o segundo barco lá, murchinho. Não, meu irmão. Pedro entendeu logo. Essa provisão é demais para mim. Não é possível que isso seja tudo só para mim. Não é possível que essa quantidade de peixes tenha sido enviado só para mim. Essa capacidade de enxergar a provisão e repartir a provisão só é possível quando, de fato, nós estamos juntos da presença de Jesus. Aleluia! Sem a presença do Senhor, não há repartir, não há compartilhar. Sem a presença do Senhor, nós não conseguiremos, de fato alguma, enxergar o próximo e enxergar algo que está em nós, que pode cumprir um papel na vida do próximo e que já não está mais cumprindo na nossa vida. E aí eu vou dar exemplos práticos, que talvez não agrade algumas pessoas. Aquela roupa que não dá mais em você, meu irmão. Você fala assim, não, um dia ela vai entrar de novo. Faz isso não. Faz isso não. Está lá. Seu manequim era 46, você está vestindo 58, meu irmão. Pode ser que um dia aconteça. Mas até lá, meu irmão, deixa isso cumprir propósito na vida de alguém. Vou falar da minha irmã. Ô, minha irmã. A irmã, vou falar outra coisa. Vou falar de negócio de peso não, que dá problema. Até lá na minha casa dá problema. Aquele sapato, minha irmã. Que a senhora, não, eu vou guardar isso aqui porque em uma ocasião especial. Não, é que esse aqui eu usei isso aqui no aniversário da igreja de 50 anos. Minha irmã, você sabe o ano que a gente comemorou esse ano? Já passou muito tempo, minha irmã. Já tem 15 anos dessa comemoração. Está na hora de abençoar a uma outra irmãzinha. Nós precisamos permitir que o Senhor use o nosso barco para abençoar outro barco. Eu preciso permitir que o Senhor encha o meu barco para eu transbordar em outro barco. Eu preciso dar espaço para que o Senhor traga para a minha vida aquilo que eu posso derramar numa outra vida. Alguém está comigo aqui esta noite? Transborde sobre alguém, meu irmão. Permita que o Senhor faça você transbordar sobre a vida de alguém. Eu já disse, eu fui tantas vezes o segundo barco. Alguém que dizia, Léo, você quer fazer esse curso? Eu dizia, eu quero, mas ruim de grana, não tem como. Eu falei assim, vai lá e faz a inscrição. Traz o boleto aqui que eu pago. Aí, às vezes o orgulho, não, meu irmão, que isso? Não, de jeito nenhum. O miserável não tinha um tostão. Com orgulho, não, de jeito nenhum, meu irmão. O Senhor vai prover. A provisão na minha cara ali falando. Eu falo, não, quando tiver que ser, Deus vai. Eu não sei se eu pensava que Deus ia fazer nascer uma árvore de dinheiro na minha casa, porque não tinha de onde vir. Eu sempre digo na igreja, meus irmãos, nós precisamos estar atentos todos os dias. Nós teremos no mínimo 2 encontros. Um com alguém que vai nos abençoar.
o outro com alguém a quem nós abençoaremos. Porque Deus só nos abençoa através de pessoas, amém ou não amém? Deus não me abençoa através de caixa, meu irmão. Deus não me abençoa através disso aqui de madeira. Deus me abençoa através de pessoas. Então eu preciso estar atento, porque hoje alguém está carregando alguma coisa que vai me abençoar, e eu estou carregando alguma coisa que vai abençoar alguém. Talvez não sejam recursos financeiros, mas um abraço, um aperto de mão, um olho no olho, dizendo, meu irmão, você é uma bênção. Todos nós temos algo para transbordar na vida de alguém. Algumas vezes nós pensamos assim, quando eu tiver recurso, então eu serei o primeiro barco. Não, meu irmão, às vezes não é recurso que a pessoa precisa. Na parábola do bom samaritano, o sacerdote e o levita passaram por um homem que foi assaltado, está lançado ali, quase à morte. O samaritano para e não jogou dinheiro para ele. Ele está precisando de dinheiro? Não, meu irmão, o homem está espancado. Ele não é um mendigo, ele foi assaltado. Então, o que ele não precisa de dinheiro, ele precisa de cuidado. Então, muitas vezes nós pensamos que só podemos abençoar as pessoas com dinheiro. Meu irmão, você pode abençoar as pessoas com cuidado. Uma ligação, uma mensagem. E aí, irmãozão, como que você está? Senti sua falta. Tem tempo que eu não te vejo. Vamos marcar um café. Quero te dar um abraço. O que é isso? É transbordar sobre o segundo barco. Você está repleto da bênção, da plenitude do Senhor, então transborde sobre alguém. Não seja feliz sozinho. Não seja feliz sozinho. Você precisa olhar para o seu irmão e perceber as suas dores e as suas feridas, e entender que você tem algo que você pode fazer com que aquelas feridas sejam ligadas em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, esta noite eu quero deixar essa simples palavra para todos nós. Eu preciso entender que se sou o segundo barco, eu não estou recebendo o resto. Quando Ele mandou os peixes, Ele já mandou contando comigo. Alguém está comigo aqui ou não? Se eu sou o segundo barco, eu preciso entender que a bondade demonstrada por um irmão não é pena. O nome disso é provisão. O nome disso é resposta de oração. Então, se alguém está te oferecendo ajuda nesse momento, não seja orgulhoso, não seja orgulhosa. Diga, meu irmão, muito obrigado. Eu sei que isso é resposta de oração. O Senhor seja bendito nisso. Nós precisamos entender que algumas vezes vamos estar na posição do segundo barco, e aí não importa a condição financeira que você tenha. Você pode ser milionário e estar no segundo barco. Não é para pobre. Não, quem é o segundo barco? É o pobrezinho. Não, meu irmão, por uma questão de soberania de Deus, eu sou pobre, mas podia ser diferente. Eu poderia ser rico e estar no segundo barco. Precisando de quê? De dinheiro? Não, já falei que o segundo barco não precisa de dinheiro. Precisa de cuidado. Outro exemplo de que dinheiro não resolve. Pedro e João sobem para o templo para orar. Tem um aleijado, um paralítico, que pede dinheiro. Eles falam assim, rapaz, dinheiro a gente não tem, não. Mas a gente tem um trem aqui que muda a tua vida, cara. Eles dizem, em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Sabe por quê? E eu acredito, de verdade, assim, essa teologia do pastor é meio maluca, mas que seja. Eu acredito de verdade que tem hora que Deus tira um pouco de dinheiro do nosso bolso, para a gente entender que a gente não resolve coisa com dinheiro. A gente resolve coisas com dependência de Deus, meu irmão. Não é com dinheiro que resolve, não, meu irmão. Se Pedro e João têm dinheiro, eles iam dar esmola e aquele cara ia continuar ali. Se a esmola fosse uma esmola daquelas supimpas, ele poderia tirar uma semana sem ficar ali. Falar, não, rapaz, já peguei para essa semana. Mas daqui um pouco, ele ia voltar ali. Por quê? Porque o dinheiro não resolvia o problema dele.
O dinheiro, todo o dinheiro que eles pudessem jogar sobre aquele homem, não colocaria aquele homem de pé. Você está aqui comigo? Então, nós não podemos pensar que o Senhor quer que nós transbordemos dinheiro sobre as pessoas. Ai, então Deus vai me dar dinheiro para ficar jogando sobre as pessoas. Quem faz isso é Silvio Santos, meu irmão. Não somos nós, não. Ele nem está jogando mais. Agora, o que o Senhor faz com que nós transbordemos? Cuidado, percepção e poder de Deus. Nós precisamos enxergar as pessoas assaltadas, caídas, lançadas no sofrimento e repartirmos aquilo que nós já recebemos do Senhor. Ah, meu irmão, eu tenho certeza que cada um de nós aqui essa noite tem um testemunho de transformação. Eu tenho certeza que cada um de nós tem um testemunho de provisão. Eu tenho certeza que cada um de nós tem um testemunho de cura. Eu tenho certeza que cada um de nós tem um testemunho de um milagre pessoal, de uma experiência pessoal com Jesus. Pois bem, o Senhor Jesus nos chamou para sermos testemunhas. Pegue o seu testemunho e transborde o seu testemunho sobre alguém e faça com que essa pessoa seja repleta do amor de Deus. Se eu sou o primeiro barco, eu tenho que aprender a compartilhar. Eu tenho que aprender quando já está demais. Difícil, né? Olhar e falar assim, não, já está demais. Olhar e falar assim, não, já está muito. O que Paulo vai falar ali em Filipenses capítulo 4, uma das lições mais difíceis da vida, está lá em Filipenses capítulo 4, quando ele vai dizer, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. O contentamento é uma das lições mais difíceis da vida. É difícil a gente alcançar essa maturidade de dizer, é o suficiente. Nesse mundo tão consumista, nesse mundo de tanta coisa sendo exibida nas redes sociais, na mídia, tantos produtos, tantas coisas, tantos modelos, tantos influencers da vida, é difícil olhar e dizer, é suficiente. É difícil olhar e dizer, já está bom aqui em casa. É difícil olhar para o carro e dizer, já está bom já. É difícil olhar para o guarda-roupa e dizer, não, já está bom. É difícil, meu irmão. É mais fácil quando você está num período de escassez. Porque aí você já tem pouquinho, aí você vai aprender ali a equacionar a coisa e fala assim, não, eu vou devagarzinho aqui, porque tem que durar até o final do mês. Agora, quando você está com muito, você olha assim, tem espaço lá e ainda tem aqui na conta. Olhar dentro desse cenário e falar assim, já está bom, é que é difícil demais. Aprender o contentamento no momento da bonança, no momento da provisão, no momento em que o Jeová Jireh derramou a bênção. Ah, pastor, olha o que o Jeová Jireh fez. O meu salário, aquela ação na justiça, aquela causa, pastor. E agora que a causa caiu na conta bancária, e agora que o salário dobrou, meu irmão. Será que você está aprendendo contentamento? Será que você consegue entender quando já é o suficiente? Será que a gente tem essa percepção de quando é o suficiente? De quando a casa já é o suficiente? De quando as coisas materiais já são suficientes? E que eu preciso me atentar para o meu próximo. Que eu preciso perceber que existem outros barcos que também precisam de provisão. Que eu preciso perceber que aquela provisão não era toda para eu construir coisas. Até porque quando o homem
tenta construir qualquer coisa para glorificar o seu nome, termina igual Babel, em confusão, meu irmão. Tudo que se constrói em torno do seu nome termina em confusão. Quantas pessoas construíram carreiras evangélicas, carreiras gospel em torno do seu nome e terminaram em confusão? Nós não estamos aqui para construir nada em nosso nome, nós estamos aqui para glorificar o nome do Senhor Jesus. Eu glorifico na minha pregação, eu glorifico na minha vida, eu glorifico na generosidade. Essa pesca é maravilhosa porque ela nos ensina sobre generosidade. Eu preciso ser generoso. Você precisa ser generosa. Nós precisamos ser generosos. Nós precisamos aprender uma lição difícil, mas que Davi aprendeu. Salmo 23, o Senhor é meu pastor. E nada? O Senhor é meu pastor e nada? Todo mundo, o Senhor é o meu pastor e nada? O que significa isso em outras palavras? Escute isso, em outras palavras. Se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Difícil, né? Difícil. Se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso, porque eu estou declarando que nada faltará. Então, se eu não tenho, é porque o meu pastor entendeu que eu não preciso. Porque quando eu precisar, ou ele vai encher o meu barco, ou ele vai encher o barco de alguém para transbordar sobre mim. O Senhor nunca não vai nos deixar em falta. O Senhor nunca vai nos deixar em falta. Eu quero que essa noite você saia daqui com essa esperança de que já há uma provisão do Senhor aguardando a sua vida. Não, vou repetir. De que já há uma provisão do Senhor aguardando a sua vida. Enquanto nós estamos aqui, eu tenho plena convicção de que Deus está conversando com alguém ao seu respeito. Você crê nisso aqui esta noite? De que Deus está falando acerca da sua causa, acerca da sua situação, acerca da sua vida, porque Deus não esquece de nós. Quando a sunamita que ajudou o profeta com uma casinha, está voltando depois de um tempo de fuga, o moço do profeta está falando com o rei. Olha, tem uma situação. Uma mulher ajudou o profeta, rapaz. Ela nem sabe, mas já está tendo uma conversa ali sobre provisão para ela. E eles estão conversando, quando o moço olha e fala assim, olha aqui. Fala assim, é você? Essa história é sua? Devolve para essa mulher tudo que é dela. Tudo. Ela nem tinha chegado, mas alguém já estava conversando sobre a causa dela. Meu irmão, minha irmã, eu quero que você saia daqui com essa certeza. Deus está usando alguém para mover a sua causa. Deus está usando alguém para ser interlocutor da tua provisão. Deus está usando alguém que será instrumento para fazer com que você seja abençoado por esses dias. Alguém crê nisto? Vamos ficar de pé para nós orarmos. Eu creio na provisão do Senhor. Mas alguém crê comigo? Mas eu creio que a provisão ela é transbordante. Uma medida sacudida, recalcada e tem que transbordar. Diz para quem está do seu lado, tem que transbordar. Eu quero orar essa noite por você, meu irmão, minha irmã que está aqui. Talvez você se sinta o segundo barco abandonada. Você está vendo Deus fazendo a vida de tanta gente. Você está vendo pessoas que chegaram depois de você sendo levantadas. Você está vendo o Senhor entrando na vida, nos negócios das outras pessoas, e no seu negócio as coisas não vão bem. Você vê Jesus entrando no barco e fazendo e declarando, e a pessoa pescando, e você olhando aquilo e falando assim, puxa vida, quando chegar a minha vez, deixa eu dizer algo para você, acalma o seu coração.
Jesus já te viu. Eu vou repetir, Jesus já viu o seu barco. Você pode dizer para quem está do seu lado, Jesus já viu o seu barco. Diga para uma outra pessoa, Jesus já viu o seu barco. Jesus já viu o seu barco. Então, se Ele viu o seu barco, meu irmão, minha irmã, existe uma provisão te esperando. Eu vou declarar mais uma vez, há uma provisão te esperando. Eu vou declarar uma terceira vez, há uma provisão te esperando, porque Jesus viu o teu barco. Jesus não viu apenas o barco do irmão tal, da irmã tal. Está acontecendo na vida do pastor, está acontecendo na vida do líder. Fique tranquilo, Jesus já viu o teu barco também. Quando Jesus chegou, viu o pastor, viu o líder, viu o diácono, mas viu o teu barco também. Quando Jesus começou, viu aquele que já está empregado, viu aquele que é dono de empresa, viu aquele que estava enfermo, mas te viu também. Nós vamos orar, meu irmão. E eu quero que essa oração te encha de esperança. Você não volta para casa de cabeça baixa. Você não volta para casa se lamentando. Você não volta para casa triste, entristecido. Essa noite não. Essa noite você volta e você vai dizer: eu estou contente porque Jesus viu meu barco. Jesus viu teu barco. As pessoas que estão pela transmissão, Jesus viu teu barco aí. Você estará pensando assim, eu tinha que estar lá. Não, fica tranquilo, Ele viu o teu barco aí também. Ele viu o teu barco aí. Aí onde você está, Jesus está dizendo, eu vi teu barco também. Vamos orar. Senhor, nós somos gratos a Ti. Somos gratos porque nós não escapamos da Tua visão. Somos gratos porque as dificuldades não nos afastam do Teu grande amor. Somos gratos porque as necessidades não nos arrancam do alcance dos Teus olhos. Ó Deus, nós somos gratos por sabermos que já há uma provisão ordenada. Nós somos gratos por sabermos que se o Senhor está fazendo no barco do meu irmão, eu posso me tranquilizar, porque o Senhor me enxergou e também há provisão para o meu barco. Ó Pai, mas que em nome de Jesus nós possamos aprender nesta passagem sobre a necessidade de compartilhar. Ó Deus, não nos deixa ser egoístas. Não deixa que a provisão mude o nosso coração. Não deixa, Senhor, que as bênçãos do Senhor deixem de ser bênçãos nas nossas vidas. Ó Pai, que não saia como bênção do Senhor e no dia a dia se transforme numa maldição em nossa vida. Não, Senhor. Ó Pai, que nós tenhamos esta visão de que aquilo que nós temos recebido do Senhor precisa transbordar na vida de alguém. Ó Pai, que em nome de Jesus, a partir de hoje, nós possamos olhar aquelas coisas que já não cumprem mais um papel e um propósito na nossa vida e encontrar um irmão, uma irmã, uma pessoa e dizer, Jesus mandou trazer isso aqui para você, Jesus mandou te dar isso aqui, Jesus mandou te dar um abraço, Jesus mandou mandar para você um presente. Ó Pai, nós queremos ser aqueles que transbordam sobre a vida das pessoas. Nós queremos ser transbordantes nas vidas dos nossos irmãos, daqueles que estão ao nosso lado. Ajuda-nos, Senhor, a não sermos egoístas. Ajuda-nos a sermos bons despenseiros das Tuas bênçãos. Pai, eu te peço que esta noite
ninguém saia daqui cabisbaixo, Senhor. Ninguém sairá daqui derrotado, Deus. Ninguém sairá daqui entristecido, porque a Tua palavra, ela acendeu uma chama de esperança no nosso coração, de que vai dar tudo certo, de que o Senhor está conosco, de que o Senhor viu o nosso barco, de que o Senhor viu a nossa casa também, de que o Senhor viu nossa família também, de que nós não estamos escondidos da Tua presença. Eu abençoo, Senhor, o Teu povo esta noite, pedindo ao Senhor, mais uma vez, ó Deus, mais uma vez, Senhor, nos faça confiar e descansar, nos faça confiar e descansar, e seguir na direção que o Senhor nos dá, porque em toda a direção que o Senhor nos dá, já há uma provisão nos aguardando. Ó Pai, eu creio que esta semana os Teus filhos terão testemunhos poderosos de provisão. Alabachore calabandore calabácia. Eu creio que casas terão testemunhos poderosos de provisão. Eu creio que famílias terão testemunhos poderosos de provisão. Eu creio que pais contarão testemunhos poderosos. Eu creio que mães contarão testemunhos poderosos. Eu creio que filhos contarão testemunhos poderosos. Ó Pai, que assim seja, para que o Teu nome em todas as coisas seja glorificado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe. Aleluia!